Aleluia, shalom, bom dia. Shalom, shalom, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos Amém. orar em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por este dia. Estamos nesse último dia de ministração desta festa do Purim. Amanhã teremos uma outra manifestação de celebração. Mas hoje, Pai, nesse dia 13, nós estaremos encerrando esse ensino sobre aquilo que o Senhor pode fazer a favor do teu povo. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te louvar. Quero dar a ti toda a honra e toda a glória, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê estratégia, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que temamos ao Senhor, para que honremos ao Rei, para que amemos os irmãos, para que honremos, ó Pai amado, os irmãos, em nome de Jesus. Que verdadeiramente nós tenhamos uma linha de raciocínio muito coerente dentro daquilo que nós começamos e até onde nós temos que chegar, ó Pai. Com a mesma conduta, o mesmo procedimento, sem nos apegarmos aos problemas que vão se levantando durante a jornada, porque isso é feito para nos tirar da rota, para nos esmorecer, para nos trazer abatimento, para nos levar num lugar onde nós abandonamos o projeto ou fazemos o projeto parcialmente, mas o Senhor tem nos chamado para que nós façamos esse projeto de uma forma inteira, íntegra, para que nós alcancemos de verdade aquilo que nós precisamos. Cobre-nos com o teu sangue, tem misericórdia das nossas vidas, nos guarda, nos dá direção. Fala com as nossas vidas neste dia, Pai, para que nós saiamos, ó Pai, desse entendimento realmente com os nossos adversários nas nossas mãos, como esse povo teve ali naquele dia. Quando era para eles morrerem, eles mataram. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Glória irmãos. a Deus. A pastora já vai começar, na verdade, mas eu queria falar só essa parte da coerência, de ir do começo ao fim, dentro daquilo que Deus te revela, dentro daquilo que Deus nos mostra, dentro daquilo que Deus realmente requer para uma jornada em qualquer área da nossa vida. Nós temos aí falado desde o começo, aí, quando eu voltei daquela parte de Naamã, de ser leproso do começo ao fim. Ele mudou ali de rota e ele teve problema com isso, e a minha vida e muitas vidas, nós passamos muito por isso. Passamos muito por isso porque nós, de repente, quando começa, parece que tem dois problemas para a gente parar ou se perder um pouco da rota. Ou quando começa a dar tudo muito certo, ou quando começa alguma coisa a dar errado. Então, as duas coisas que podem acontecer, elas têm a probabilidade de nos tirar da rota. Perceba na sua vida que existiram coisas que você começou e começou a dar tão certo aquilo, estava tudo fluindo tão bem, que você já não orou mais como você marcou para orar desde o primeiro dia, porque agora você já está no 10º dia, você vai orar 21, mas as coisas já estão mudando, já estão clareando, e você então já pulou um dia, já pulou outro, já orava 1 hora, 20 minutos, já tinha uma entrega diferente, mas agora as coisas já estão melhores. E nós, então, temos a tendência de sermos levados a um engano, onde nós damos uma baixada na guarda, e é aí que o adversário nos pega. Ou então, quando a gente começa um processo e a luta aumenta muito, que é o que geralmente acontece. A coisa toma um vulto que a gente não esperava, que a gente não está entendendo, e dentro desse volume aumentado pelo adversário, nós também temos a tendência de mudar de rota, de parar certas coisas, de ficar questionando, mas será que foi Deus mesmo? Temos uma convicção tão grande no primeiro momento, no primeiro dia, mas daqui a pouco, por causa da intensidade da guerra, nós achamos assim, não, acho que Deus não está nesse negócio, não seria tão difícil assim, melhor eu ver o que eu vou fazer. Então, tomarmos muito cuidado, porque nós vemos na vida de Mordecai que ele começa um processo e ele vai nesse processo até o final da mesma forma, temendo a Deus, honrando o rei, amando a família, honrando os irmãos, amando a todos. Aquela lista lá de Pedro, ele cumpriu do começo ao fim, ele não se perde dentro dessa rota profética que ele tinha construído dentro dele. Ele vai na mesma toada, ele vai no mesmo ritmo, e ele então alcança ali as respostas que ele precisa
no Senhor pelo procedimento igualitário que ele teve. Então, nós precisamos entender que a guerra ou pode aumentar ou ela pode aliviar, mas nós temos que continuar do mesmo jeito. Amém? Vamos ver o que a pastora Fátima tem para nós aí em Cristo Jesus. E daqui a pouco nós voltamos. Amém. Eu estou muito animada, não é, com essa manifestação do Senhor para esse dia. Por quê, amados? Porque eu creio que o Senhor quer mostrar a grandeza dele para nós, não é? Então, pedi para o Senhor ali o que poderíamos trazer, porque hoje é um dia de decretos, hoje é um dia de juízo, na presença. É. Obrigada, querida. Então, um dia de juízo na presença de Deus, não é? E é bem assim, né? Cantou aquele hino do Alessandro Vilas Boas, também. Do Alessandro Vilas Boas, eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Ele pegou lá de Jeremias, não é? Essa palavra. E eu creio que é bem isso. No meu coração arde um fogo em falar para a igreja, em convidar a igreja para um lugar onde é possível, onde Deus se manifesta a nosso favor, Ele nos ama. Talvez justamente porque eu tenha andado por tanto tempo só, desconfiando, né, da grandeza de Deus, desconfiando do amor de Deus, e muitas feridas foram feitas aí pelo adversário por conta disso. Agora, provavelmente, o Senhor tenha visitado a minha vida com uma unção para falar para as pessoas: olha, você não está só, creia na grandeza de Deus, se manifeste no Senhor, fique firme, Ele vai executar, sim, juízo contra os nossos adversários. E hoje é dia 13 de Adar, é o dia da força, da resistência, não é? Adar quer dizer glorioso, mas também quer dizer força, resistência, é uma manifestação ali de oposição ao adversário. Então, mas baseado em que vamos fazer isso? Hoje é dia 13, é dia de sorteios, onde o adversário se levantou para trazer um encantamento muito forte contra aqueles que poderiam decidir o meu destino. Mas Deus, ele não joga dados, como esse adversário levantando encantamentos, mas Deus, ele traz para nós uma lucidez que quebra a força do encantamento. O pastor Alexandre já trouxe essa palavra. Então, eu estou crendo, amados, que para executarmos um purim de acordo com aquilo que Deus deseja, é necessário que entendamos a grandeza de Deus. Se nós folhearmos a palavra de Deus, nós vamos ver o quanto Deus é grande, quanto Deus faz coisas inusitadas, ele surpreende o adversário. Então, às vezes, amados, eu ouvi há muito tempo uma frase, me parece que é um homem chamado Pascoal, e eu não me lembro mais nada, mas eu me lembro assim, ontem, meditando no que falaríamos hoje, ele falou o seguinte: Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança, e nós, em retribuição, o fizemos a nossa imagem. Ou seja, tem muito da nossa mente que está formatando Deus de acordo com o nosso próprio pensamento. Muito do nosso entendimento coloca Deus dentro de uma caixinha de sapatos, onde ele só pode se mover naquele espaço diminuto do nosso entendimento. Então, o que Deus está querendo que nós nos posicionemos hoje é, sim, contra o adversário feroz. Esse adversário tem governo, ele tem poder, ele tem anel de selar, ele pagou um preço ainda que o rei não tenha se apropriado daquele preço, daquela oferta que ele fez. Ele já fez com juros, ele enviou encantamento. Sim, ele é um rei, um governo muito forte, muito bem estruturado, está preparado, tem 10 filhos posicionados, tem esposa, tem os seus generais de guerra, tem toda uma mentalidade daquele próprio reino que está contra as nossas vidas, mas Deus está falando: ele nada é. Se posicionem na minha grandeza, se posicionem no meu poder, se posicionem na minha estratégia, se posicionem em confiar em mim, porque há um propósito, e se há um propósito, eu vou manter a tua mente em paz. Amém, pastora? Então, o Senhor quer colocar em nós esse entendimento que Deus não falha, o amor dele não falha, ele é tremendo, ele é grande, ele é poderoso. E eu quero deixar uma palavra aqui no livro de Jeremias, que é uma palavra assim que havia um povo no qual nós estávamos juntos, que tinha alguns decretos que eles faziam todos os dias, ou todo dia de culto, eles faziam aquele decreto, e essa palavra entrou muito profundamente
no meu coração está em Jeremias 51, que fala a respeito de Deus executar juízo contra um povo. Esse povo, amados, era o império maior que havia na época, era os babilônicos. E Deus apagou o nome da Babilônia da face da terra, no sentido de não existir mais como nação. E se Deus pôde fazer isso com uma nação, e ele chama para si a destruição dessa nação, nós precisamos entender que Deus, ele pode executar juízo contra uma nação, e lá no livro de Isaías fala que as nações para Deus são como um pingo num balde de água. Então você imagine o tamanho do seu Deus. O Deus que colocou as estrelas no céu, que dá comando e ordem ao mundo para que façam as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. Esse é o Deus que você serve e que eu sirvo. E às vezes a nossa mentalidade está tão presa naqueles lugares de cativeiro, onde Deus não pode fazer nada, que é necessário Deus vir e chacoalhar a nossa teologia errada, maldita, e falar, além de eu estar com você, eu sou muito capaz. Por acaso se encolheu a minha mão? Veja, amados, um homem que andava com Deus, como Moisés, quando Deus falou, eu vou saciar esse povo da carne, porque o povo estava clamando por carne, Moisés falou assim para Deus, Deus, você vai fazer o quê para trazer tanta carne para esse povo, tanta comida para esse povo? Deus olha para Moisés e fala, por acaso se encurtou a minha mão? Por acaso não sou eu de maravilhas? Por acaso eu não posso dar comandos? E olha, veja que Deus fala isso da natureza e de alimentar uma nação de 3 milhões de pessoas, mais ou menos. Mas também ele fala de algo particular. Ele fala de um homem, o mesmo Moisés, que chega na presença de Deus e fala, eu não vou porque eu sou pesado de língua. Eu não vou, e vai dando muitas desculpas, e Deus fala, viu, quem fez a boca fui eu, e eu posso liberar a tua boca. Eu fiz o ouvido. E Deus vai falando ali com Moisés, em outros lugares da Bíblia, da potência que ele tem de fazer tanto coisas muito grandes para nações inteiras, como ele pode fazer algo em particular em você e em mim, que somos o vermezinho de Jacó. Para Deus não há impossíveis. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo ponha fogo nessas palavras que estamos falando aqui e incendeie o teu coração e o meu coração numa grandeza. Meu Deus é grande, meu Deus é poderoso e acima de todas essas coisas, ele me ama com amor eterno e ele é por mim. Aquele que começou a boa obra é por mim. Deixe isso se transformar uma canção dentro do seu coração. Para que aquilo que o pastor Alexandre pregou esses dias, com o pai dele segurando ele diante daquela visão, daquele bichão vindo e batendo no peito e fazendo as carrancas, fazendo as caras feias ali para ele, e zombando ali de todo mundo, e todo mundo apavorado, mas o pai dele segurando ele com firmeza, fica aqui. Deixa que isso cresça dentro do teu coração. Deixe que isso aumente dentro do meu coração. Meu Deus está posicionado. Ele é a rocha da salvação que me sustenta. Ele está posicionado e está posicionado a meu favor. Então eu posso me levantar contra qualquer adversário. Ele é a minha bandeira, ele é a minha justiça, ele é aquele que me santifica, como a irmã Geni pregou ontem. Ele é aquele que, se me vir à porta do templo, da porta do palácio do rei, como a missionária Fátima pregou também esses dias, se ele me vir nesses lugares, ele vai me sustentar. Como a pastora Margarida pregou, ele é aquele que me traz descanso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Se nós entendermos a multiforme graça e a multiforme sabedoria de Deus, estaremos sempre posicionados. Pararemos de andar como um povo que anda cabisbaixo, aquele povo que recebeu aquela sentença da sua própria visão quando foi espiar a terra de Canaã e falaram, para nós, diante dos nossos olhos, nós somos como gafanhotos, porque é assim que eles nos veem, como gafanhotos, e aí assumimos aquilo que as outras pessoas veem, aquilo que as outras pessoas dizem a nosso respeito. Nós não somos esse povo. Nós somos um povo que Deus olha e fala, eis ali o meu exército. Nós somos um povo que Deus olha e fala, eis ali um exército que eu levantei para marchar na terra e conquistar a terra. Eis ali um povo que eu dei a minha semelhança, eu dei o meu nome, eu dei a minha autoridade, para que eles possam, sim, se o adversário tem um anel de selar, nós temos o nome de Jesus que sela todas as coisas no reino do Espírito, se andarmos de acordo com a constituição do reino.
Se nós entendermos que o Espírito Santo é o selo do nosso Deus na nossa vida, e assim quando aquela trombeta tocar, o Espírito Santo acenderá em nós e fará com que haja conexão entre nós e o som do Senhor, e nós seremos levados para o céu. Assim esse selo está em nós agora, e ele resplandece a face de Cristo, e nós precisamos nos posicionar diante disso, e pararmos de ser um povo que foge, recala, a palavra de Deus diz que Deus não preparou que dessemos as costas para o nosso adversário. Veja o lamento de Josué, quando o povo perde diante de Ai, uma tribuzinha pequena, uma naçãozinha pequena, ele liberou só poucos homens para lutar contra aquela nação. Quando de repente volta todo mundo esbaforido, perderam alguns homens, e ele fala, Senhor, nós perecemos, nós voltamos as costas para o nosso adversário. Amados, havia uma surpresa no coração de Josué. Ele estava errado na sua leitura, como general de guerra que era. Ele estava errado porque ele estava colocando a culpa em Deus. Mas veja que há uma característica firme em Josué. Sabe qual era a característica? Senhor, nós viramos as costas para aquele povo. Nós não estamos acostumados a perder. Era isso que Josué estava falando também. A teologia dele, como eu disse, estava errada. Mas ele estava falando para Deus, a gente não perde. O que aconteceu? O Senhor falhou conosco? O Senhor desistiu de nós? Mas qual é o fundamento que eu quero trazer hoje? Não estamos acostumados a perder, meu Deus. Então é isso que nós precisamos entender. Sair desse lugar onde perda, e estamos... não, a vida é assim mesmo. Quem disse? A vida não é assim mesmo. A vida que Deus preparou para nós não é assim mesmo. Assim mesmo. O Senhor está te chamando para você se posicionar em cima da grandeza de Deus. Existe um território novo para você colocar os teus pés e eu colocar os meus pés. Nosso Deus é grande. E como eu estava falando da Babilônia, amados, a palavra de Deus no livro de Jeremias 51 fala o seguinte no versículo aqui, vamos colocar aqui no 30. Os valentes da Babilônia cessaram de pelejar, permanecem nas fortalezas, desfaleceu-lhes as forças, tornaram-se como mulheres, estão em chamas as suas moradas, quebrados os seus ferrolhos. Amados, Deus não estava falando para um povinho deste tamanho, eles estavam falando, depois você lê lá em Daniel, Babilônia era a cabeça de todo o reinado, Nabucodonosor era o rei exaltado naquela época. E Deus foi falando, olha, eu vou levantar alguém, Medo e Persa, e eles vão pisotear vocês. É uma nação inteira. Deus se levantou para destruir aquilo. E Deus fez isso com Nínive. Deus fez assim com muitas nações que se levantaram. Era um cálice da ira de Deus contra muitos povos, mas se arrogaram daquilo que Deus estava fazendo através deles. E Deus falou, eu vou destruir vocês. E os destruiu. Eu estou falando de nações inteiras. Nações fundamentadas, nações muito bem estabelecidas, nações que conquistaram o mundo da época, mas Deus falou, eu vou desmanchar, aleluia, e o Senhor vem e diz, depois eu quero ler lá em Daniel, porque o mesmo Deus que exterminou Nabucodonosor da época é o mesmo Deus que está falando para nós, existem pés de barro e de ferro que eu também vou exterminar, porque eu sou o Senhor, e não há ninguém que possa fazer escapar da minha mão aquele que eu coloco a minha mão. Nós precisamos começar a crescer no entendimento, meu Deus é grande, ele é poderoso, ele é meu pai, ele está comigo, ele é o general da guerra, ele não perde batalhas e não tem razão para eu perder. Não tem razão. Se eu me ocupar do propósito de Deus, não tem nenhuma razão para eu perder em nenhuma circunstância. Entenda-se que perder não quer dizer que todas as tuas vontades vão ser cumpridas. Quer dizer que em todas as coisas que você passar, haverá um propósito. Se você pegar a carreira de Jó, ele perdeu ou ele ganhou? Se você pegar a carreira de José, ele perdeu ou ele ganhou? Se nós pegarmos a carreira de Davi, quando ele perdeu aquele filho que era fruto do seu adultério com Betseba, ele perdeu ou ele ganhou? Ele jejuou por 7 dias. Ficou pranteando diante do Senhor, mas Deus falou, eu vou recolher a memória do teu pecado, não quero que você conviva com essa memória, correndo para lá e para cá dentro da tua casa, eu vou arrancar a memória do teu pecado, você chorou, Davi, mas o meu propósito de arrancar a memória do teu pecado é maior do que o desejo do teu coração de manter o teu pecado vivo, gritando e te chamando de papai todos os dias.
E é exatamente isso que às vezes não entendemos, porque Deus não age da maneira que nós queremos, aí nós nos estribamos e falamos, Deus não está comigo. Não, Deus está com você sim. Se você estiver com ele, ele está com você sim. E às vezes até quando não estamos com ele, ele permanece fiel. Só que nós não entendemos o mover de Deus. Você crê verdadeiramente com a sua sanidade mental que nós poderemos entender a manifestação de Deus? Amados, a palavra de Deus diz que há muitas coisas, Salomão falando lá em Provérbios, ele falou, tem muitas coisas que eu não entendo, mas tem uma coisa que eu não entendo e é muito oculto aos meus olhos. O navio navegando no mar e o caminho de um homem com uma virgem. Sabe quem esse homem é? O Cristo vivo. Sabe quem é essa virgem? Somos nós. Não dá para entender o caminho de Jesus no meio daquilo que as nossas vidas são as nossas vidas diante dele. Nós não conseguimos entender, mas nós queremos limitar o nosso entendimento. Ai, porque eu não entendo isso. Quem mandou? Quem mandou não? Quem que falou que você precisa entender tudo? Não vamos entender tudo, porque a palavra de Deus diz, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem a ele deu, que ele possa pedir conselho. Então, o Senhor está falando, olha, mire-se na sua insignificância e deixe eu crescer diante dos seus olhos. Saia do trono do teu entendimento, do teu achismo. Saia do trono onde você governa, onde você comanda, onde você acha que você pode. Deixa que eu posso por você. Então, aqui, amados, Deus está falando de uma nação que era a nação da época. E ele fala, os valentes da Babilônia pararam as pelejas. Eles tiveram que depor as suas armas. Deus os enviou no meio deles um espírito de terror. Eles viraram as costas para o povo de Deus. Eles é que viraram as costas. Agora nós estamos acostumados a um tipo de peleja que nós só perdemos. Normalmente o pessoal da intercessão, da libertação, não quer entrar nessa área, sabe por quê? Porque aí eu vou apanhar muito. Não, querido, você vai sair cheio do despojo de Deus. Você vai entrar, perseguir o teu adversário, vai destruí-lo, vai fazer com que ele caia sobre os pés do Senhor, eles não se levantem mais e você vai voltar cheio de despojo. Mas o adversário quer falar que ele é tão grande, que vemos os ministérios dessa linha tão esvaziado, ou pessoas cheias de medo. Ai, não vou mexer com isso, não vou mexer com aquilo, porque o demônio, porque isso. Ei, Deus é maior do que eles. Eles são só criaturas e foram vencidos na cruz do Calvário. Colossenses capítulo 2, versículo 15, fala a respeito disso. E ele triunfou deles na cruz e os expôs à vergonha pública. Mas nós estamos atemorizados até o último fio de cabelo. Eu não estou falando que você não terá receio, não terá medo, mas aprenda o temor e aproxime-se de Deus e clame por ele. Pai, eu estou com medo, é muito grande, eles vão me comer verdadeiramente com palitinho, mas o Senhor é maior do que eles. Dê a palavra final, não permita que aquilo que está te cercando dê a palavra final. O Senhor está falando, os valentes cessaram de pelejar. Sabe por quê? Porque alguém se posicionou. Os valentes abaixaram as armas porque alguém falou. Sabe, amados, existe um tipo de demônio chamado Mengeleche, que ele atua numa área, que ele faz, sabe o quê? Ele traz choque e terror. Sabe por quê? Porque ele te dá um choque, e conforme ele te dá um choque, assim, você leva aquele susto e fica paralisado. Muito tempo vítima disso. Não podia rir, porque se eu começasse a rir, me vinha um calor horrível. Se eu começasse a falar alguma coisa prazerosa para o meu esposo, uma coisa alegre, uma coisa feliz para o meu esposo, ou o meu esposo contasse algo do nosso filho, e eu fosse começar a rir, ele é testemunha. Me vinha um calor, eu falava, Alexandre, não sei de onde vem esse calor. Se eu pensasse em qualquer coisa na qual eu pudesse ter um pouco de prazer nessa vida, me vinha o choque e o terror do adversário. E eu ficava paralisada. E eu falava para ele, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. E não havia o que repreendesse aquilo. Sabe por quê? Porque o adversário tinha uma estratégia de guerra, de me paralisar nos meus pensamentos, nas minhas emoções, me trazer aquele toque no meu corpo físico. E eu não sabia de onde vinha aquele bicho, não sabia de onde vinha aquela seta incendiária. Até que Deus falou, eu vou te revelar quem é o adversário. Mengeleche está acostumado a lutar contra o povo de Deus. Ele está acostumado a trazer crueldade no meio do povo de Deus. Assim como aquele homem que perseguiu o povo na época ali,
daquela manifestação do nazismo, e ele fazia aquelas experiências, e o nome desse homem foi elevado à condição de um espírito maligno, um Mengele, então ele passou a ser chamado Mengele. Assim como Jezabel, ela foi colocada ali como o nome de um espírito, tamanha a sua influência, esse homem foi colocado, e ele atua contra você e contra mim. Ele traz requintes de crueldade. Aquele homem inseria nos olhos das pessoas um determinado líquido para ver como elas iam reagir. Ele mutilava as pessoas, ele esterilizava as pessoas vivas, sem anestesia. Ele era o requinte do terror. Mas o Senhor está falando, se o adversário preparou um choque e um terror para você, leia Deuteronômio 7. Leia Deuteronômio 7 até aquilo entrar. O Senhor está falando, eu perseguirei essas 7 nações as quais você tem que conquistar. Eu estenderei o meu braço forte e farei com que você apague o nome dos reis. Farei com que vocês mudem a identidade deles e exterminem a identidade deles. Vocês vão lá, vão destruir a imagem, o ouro e a prata deles. E se eles não conseguirem, se vocês não conseguirem matar todos que estão à vista de vocês, eu vou enviar vespões adiante de vocês para que eles saiam e vocês façam um extermínio total contra os adversários. O problema é que nós não gastamos tempo com Deus o suficiente para começar a enviar a vespões. Aleluia! Existem pessoas que estão desse lugar, que estão tão escravizadas pelo espírito da dor, pelo espírito da crueldade, pelo espírito da injustiça, que esse tipo de adversário fez, que é como Amã, um homem com crueldade no coração. Vou destruir um povo inteiro. E Deus fala, não vai. Agora, onde estão os homens e as mulheres que vão falar? Não vai junto com a voz de Deus, porque eu creio que Deus é maior. Eu creio que Deus é tremendo. Minha família está em ruína, mas não vai. Não vai perecer, não ficará debaixo desse juízo eterno. Ontem eu ouvi o testemunho de uma irmã e o Senhor falou com ela, olha, a minha espada está desembainhada, há um anjo com uma espada desembainhada e eu preciso que você posicione para que eu possa embainhar a espada que está nas mãos desse anjo. E ela ficou atemorizada e falou, como farei isso? Até que Deus deu um versículo para ela, falando de Davi, quando ele faz o censo, e depois ele compra um campo ali de Araúna, e ali faz o seu sacrifício, e a palavra de Deus diz que o anjo colocou a espada da bainha, e é isso que queremos fazer hoje, nesse dia, liberarmos a voz profética diante do Senhor, e eis aqui a voz profética para a tua vida, para esse dia de Purim, e faça o teu decreto diante do Senhor. Quando acabarmos aqui, quando você tiver um tempo diante do Senhor, Senhor, eu vou tomar posse dessa palavra de Jeremias 51:31. Estou me colocando na posição e isso vai ser para a minha vida. Sai um correio ao encontro de outro correio, um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar o rei da Babilônia. Quem é o rei da Babilônia? Pode ser aquilo que vinha contra a minha vida, uma potestade do ar, que queira me parar. Aí, pastora, você se acha muito importante. Sim, eu sou importante. Eu preciso saber o que eu carrego. Eu não sou importante em mim mesma, mas há uma arca da aliança aqui dentro, há uma arca da aliança aqui dentro, há uma arca da aliança aqui nesse casamento, há uma arca da aliança que Satanás quer deter. E você é a arca da aliança nessa terra. E assim como Satanás se levantou para tentar destruir Jesus e tirar Jesus dos propósitos dele, sendo ele o mais alto escalão da maldade, ele libera, assim, escalões da maldade para vir te paralisar e me paralisar. Ele traz uma nuvem sobre a nossa cabeça para que nós pensemos só de acordo com aquela nuvem, aquela força pensamento, para que nós pensemos só de acordo com aquilo. Mas Deus está te dando arma, está me dando armas para destruir cada uma dessas manifestações das trevas e dizer para ele, crueldade, você vai embora. Eu sou o povo de Deus, mas eu sou o povo mais bem-aventurado da terra. Eu tenho aquilo que o Senhor precisa para eu levar a minha vitória até o final. Eu tenho o sangue de Jesus Cristo, eu tenho o nome de Jesus, eu tenho o Espírito da vida e eu tenho o amor do Pai a meu favor. E eu tenho um Deus grande. É disso que Deus está falando para nós. Quer executar Purim hoje? Hoje é dia de decretos, hoje é dia de nós falarmos aqui o que foi falado aqui, que o pastor já falou, eles falavam, vamos nos assenhorar deles. O decreto, um correio saindo ao encontro de outro correio, se você ler lá o livro do Esther, você vai ver um correio saindo ao encontro de outro correio, para anunciar que o povo de Deus seria destruído. Mas dentro do posicionamento de Mordecai e Esther, Deus reverteu, e aí depois os mesmos cavalos que saíram anunciando que o povo de Deus seria derrotado, eles saíram com uma mensagem na sua boca, sai um correio ao encontro de outro correio.
Um mensageiro ao encontro de outro mensageiro para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade está cercada. Os vaus estão lotados daquilo que é o poder de Deus. As suas portas foram queimadas a fogo e os homens de guerra, os valentes deles, estão amedrontados. Deus vai fazer mudar o decreto e a sentença do adversário, porque ele é poderoso e ele é por nós. Ele não levantou uma estratégia tão, vamos colocar assim, diferente, cheia de detalhes, cheia de requintes da bondade do Senhor, cheia de posicionamentos milimetricamente contados para dar vitória ao seu povo. Por que será que Deus teria que fazer diferente conosco? Onde estão os que estarão posicionados como Mordecai e Esther? À porta do rei. E ainda que tenhamos medo, como Esther no começo teve, não precisa de tudo isso, tira essas vestes de pano de saco. Aí o alinhamento vem, a correção vem, ei, desperta, o adversário é contra nós, se levante, seja a rainha posicionada desses tempos. E ela se levantou. Então é essa palavra que nós precisamos decretar, e você precisa fazer isso pela sua casa e a sua família. Hoje é dia de celebração, aliás, amanhã é dia de celebração. A partir de hoje, às 6 horas da tarde, você já pode começar a comemorar. Faça o protocolo de hoje diante do Senhor. Fala, Senhor, eu me levanto e executo o juízo. Pastora, na minha casa não tem assim muita perspectiva, mas qual é a perspectiva que você está olhando? Aquilo que teu esposo fala, aquilo que teu marido fala, que a circunstância fala, que teu geracional plantou, Deus está falando, eu tenho uma perspectiva aqui do céu, e o céu governa a terra. Aleluia. Sim, foi para esse tempo, pastora Margarida, que o Senhor nos levantou. É nesse tempo. E a palavra diz, e eu vou ler novamente, sai um correio ao encontro de outro correio. Um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados. Quem é o teu adversário? Coloca o nome dele aí. Mas eu ainda estou com medo. Tenha temor do Senhor. Ele é maior. Aí ele fala que os valos estão ocupados, as defesas ou as portas queimadas a fogo, e os homens de guerra amedrontados. Posicione-se. Hoje é dia de decretos. Vá, chame a tua casa, a tua família, o teu povo, dê as mãos aí para o seu esposo. O que você precisa sentenciar, sentencie, porque amanhã é dia de celebração. Amanhã é dia de fazermos uma mesa bonita, uma comida bonita, e nos apresentarmos diante de Deus e falar, o meu Deus reina, em nome de Jesus. E aí vamos ver o que o pastor Alexandre vai falar agora, se ele vai querer entrar agora, em nome de Jesus. Eu estou com essa confiança, essa convicção. Aquele que começou a boa obra comigo. E ele não me deixará sozinho. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Amém? Amém. Esther 9 vai falar assim, no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam. Reunindo-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhes, porquanto todos os povos estavam com medo deles. E todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores do rei apoiaram os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Mardoqueu era influente no palácio, sua fama espalhou-se pelas províncias e ela se tornava cada vez mais poderosa. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com os seus inimigos. O mesmo Mardoqueu, que estava lá na porta, o mesmo que estava sendo ameaçado, o mesmo que foi construída uma forca para ele, o mesmo e o mesmo. Mas porque ele não se perde da linha profética que Deus deu para ele, porque ele fica dentro dessa decisão firme, então Deus pôde se levantar a favor dele. E agora as autoridades daquele lugar, ele era afrontado por uma, agora as autoridades daquele lugar se aliaram a ele porque tinham medo dele. Então isso é o juízo, isso é reverter o quadro. E quando as pessoas achavam que ia matar os judeus que mataram os seus adversários. Então é isso que tem para nós disponível nesse dia.
É isso que tem para nós disponível nessa temporada, até dia 29 de março, nós estamos debaixo desta manifestação de juízo a nosso favor. É isso que nós temos agora nessa festa do Purim, que nós estamos hoje. Hoje, às 18 horas, vai estar aí se concretizando, entrando nesse tipo de manifestação. Então, nós precisamos nos apropriar disso. E aonde a gente quer chegar? Que nós olhemos para nós como aquele que é possível reverter esse quadro. Segunda-feira eu conversei com o irmão, ele pediu para conversar comigo um pouquinho, eu conversei com ele. Ele estava com a voz destruída, ele estava com o semblante, ele estava sufocado, fragmentado, moído, tudo. Por causa de uma situação no trabalho dele. Só que ontem ele me manda um áudio falando que foi mandado embora. Aí ele já tinha outra voz, ele já estava alegre, ele já estava totalmente tranquilo. Por quê? Porque foi executado juízo naquele lugar. Então é isso que Deus quer fazer. E às vezes nós não entendemos. Porque além das guerras que ele já sofria nesse trabalho há algum tempo, por último agora, colocaram uma pessoa para cobrir férias junto com ele, e a pessoa sem noção nenhuma foi atropelando ele, e aquilo foi fazendo mal, fazendo mal, fazendo mal, até que a alma dele rachou. E ele então fica uns dias encostado, e quando ele vai voltar, está o aviso para ele. E o que era aquele aviso? Para o adversário, é um ponto final de vitória. Mas para nós sabemos que é um ponto final de vitória nossa. É a derrota do adversário, é a virada do cativeiro. Então, essa pessoa que está aí perto de você, que de repente você pensa assim, essa pessoa está me incomodando, é um inimigo. De repente, calma que Deus está usando isso como teu aliado. Porque se essa pessoa não tivesse ido lá para trabalhar e de alguma forma os patrões viram que aquela pessoa poderia substituir ele, e por isso ele foi mandado embora, na minha concepção, ele não teria sido mandado embora. Sim. Então, a sua maior guerra, que foi ter que conviver com aquela pessoa a nível da alma dele, estourar e atingir até o corpo dele, subir pressão, virar uma bagunça na vida dele, essa pessoa o Senhor usou para ficar no lugar dele e executar juízo contra aquele lugar e ser mandado embora do jeito que ele precisava. Sim. Vai receber aviso, vai receber seguro, fundo de garantia, tudo que ele precisava. Tremendo. Aí você escuta o áudio, você fala, cara, é outra pessoa. Por que outra pessoa? Porque venceu um lugar, saiu de um ambiente. Deus o tirou daquele lugar. Então você precisa, e eu preciso crer, que Deus está trabalhando a nosso favor desse jeito. Era para nos matar e nós executamos juízo, nós matamos. Então aquela situação se levantou para matar aquele homem. Mas Deus reverteu aquele quadro. Deus reverteu aquela situação. Então, qual situação tua que parece que você está ilhado, não tem mais jeito, está sufocada, a alma já arrebentou, está doente, está desesperado, pastor, não aguento mais. Calma que Deus reverteu o quadro. Se você entrar em fé nessa temporada, não se perder da linha de raciocínio que Deus te der e cumprir exatamente a palavra da forma que Deus der para você, calma que Deus vai reverter o quadro. Esses dias agora, nesse tempo, eu tenho falado que o Senhor trouxe à minha vida que nós estávamos desatualizados na nossa casa, no salão, na cidade, nos carros, e nós começamos a orar sobre isso. E a semana passada eu falei, eu preciso tomar uma decisão coerente com aquilo que eu tenho orado. E eu coloquei então o Palio para vender sexta-feira de manhã, fechei o negócio sexta-feira à noite e entreguei segunda-feira. E aí eu orei e falei, senhor, vou colocar o Prisma para vender também. Se vender até quinta-feira, o senhor está no negócio da troca desse carro. Se não vender, eu vou ficar com ele e acabou. Até mais para frente. Porque nós temos 25 mil quilômetros mais ou menos para rodar agora, do final do mês até novembro, que já está aí agendado, e nós não estávamos confiando naquele carro. Para falar a verdade, eu preferia ir com o Palio do que com o Prisma. Eu andava no Prisma e falei, cara, esse carro aqui, não sei porquê, mas ele não me trazia paz a ponto de aguentar essas viagens. Eu teria muito mais coragem de ir com o Palio, que é mais velho, mais limitado, do que com o Prisma. Mas eu falei, o senhor sabe da minha vida, o senhor sabe das coisas, se ele vai aguentar, não vai aguentar. Então, até quinta-feira, se vender,
o senhor está no negócio. Se não vender, acabou. O senhor está no negócio também, eu vou ficar em paz. E aí ontem, eu levei o carro na cidade, coloquei numa vaga lá, bem em frente da porta do mercado que abriu aqui, do Panelão. E eu não sabia que ali era carga e descarga, porque não tem placa. E começaram a ligar para mim do mercado. Ó, precisa tirar o carro daqui, que a carga e descarga está atrapalhando. Mandou mensagem. Falei, cara, agora eu não posso descer aí. Na hora do almoço eu vou tirar. Mas tem placa aí? Não, não tem. É que a prefeitura já liberou, mas não tem placa. Falei, então, não sabia, se me desculpa, mas à tarde eu tiro. 2 horas eu tiro. Porque 2 horas eu ia entregar o palio. Falei, eu já vou lá, já entrego o palio e já pego o carro. Só que eu coloquei o carro no lugar exato, porque um funcionário do mercado que ligou para mim para pedir para eu tirar o carro, conversando com um senhor ontem que queria um carro, indica o meu carro. E liga para mim e fala, ó, liga para esse homem aqui que ele quer o carro, ele vai comprar. E ontem à tarde nós fomos lá, 5 e pouco da tarde, 6 horas, e vendemos o Prisma. Vou entregar hoje, à tarde. Então, o que acontece? Você precisa trabalhar em cima daquilo que Deus está te revelando, sem medo. Sem medo. Porque agora eu vou ficar a pé, daqui a pouco. 2 horas eu estou a pé. O que vai acontecer? Não sei. Mas alguma coisa Deus vai preparar um carro, Deus vai preparar o dinheiro, Deus vai preparar tudo, e o juízo foi executado. E essa parte do carro vai ser atualizada. Então, nós precisamos crer que nós estamos aqui pregando, estudando, nos esforçando, aprendendo, ensinando, e as coisas precisam acontecer na nossa vida. Sim. Então, por que eu estou dando esse testemunho para você da minha vida, desse irmão? Porque nós precisamos ver as coisas acontecendo, de verdade. E Deus tem uma saída, uma resposta para cada um de nós. Não importa o tamanho, o volume do teu adversário. Ah, pastor, trocar de carro, todo mundo troca. Para mim não era tão simples assim. Não. Primeiro que vender 2 carros em Duartini em 4, 5 dias já não é tão simples assim, porque a cidade é pequenininha, é complicado, você desce lá, coloca uma plaquinha e vender 2 carros de sexta até ontem, para mim já não é tão simples assim, já é Deus operando. Sim. E depois, que agora tem o resto do processo, que eu vou ter que crer que Deus está no negócio, e acabou. Sim. Então agora eu vou descansar, porque Deus está atualizando o meu carro. Agora eu vou partir para cima da casa e do salão. Agora daqui a pouco a oração é outra. Senhor, a casa, o carro já fez. O salão, aqui, a minha casa, Duartina, vamos atualizar? Porque Deus está no negócio, eu preciso aproveitar a oportunidade. Entenda que Deus está no teu negócio, você precisa aproveitar a oportunidade. É uma temporada que Deus está falando para você, filho, eu estou no teu negócio, aproveita a oportunidade. Filha, eu estou nessa causa, acione o meu poder e saia dessa situação. Você tem agora hoje às 18 horas para começar a executar esse juízo, nós já estamos fazendo isso e temos até o final do mês para fazer isso. Então aproveita a oportunidade, porque os que eram para te matar vão morrer. Então isso está disponível. Nós precisamos acessar, nós precisamos crer, nós precisamos entrar nisso, é para você. Ah, pastor, mas será que isso é para mim? Claro que é para você. Você é filho, você é filha, você está aqui. Ah, mas a minha situação está meio complicada. Não interessa o que você está, interessa o que ele é. Vai acertar a tua vida. Se tem pecado, se arrependa dos seus pecados. É uma oportunidade de mudança de rota. Era um decreto feito contra aquele povo. Tal dia eles vão morrer, sem direito de defesa, execução cruel. E de repente eles estão com um decreto na mão. Vocês podem se defender, vocês podem lutar, vocês podem fazer o que vocês quiserem com esses adversários. Agora é hora de você lutar. Você pode fazer. Você estava preso, só apanhava, só sofria, só era vergonha, só era vexame. E você olhava e falava, se eu pudesse reagir, se eu tivesse solto, então Deus está te libertando. Falando, você está solto, agora reage. Você está solto, agora vá para cima. Você está solto, agora manifeste. Você está solto, agora comece a bater, a atacar e mate o que ia te matar. Então ele está nos chamando para esse dia justamente para fazer isso, para mudar a nossa vida, para mudar o rumo da história. Ele quer escrever outra história através de você. E no capítulo 10 de Esther está escrito assim: o rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e poder, bem como o relato completo da grandeza de Mardoqueu. Você pode pôr teu nome aqui. Pastor, mas isso é soberba, grandeza? Não, irmão.
Vai ser espiritual, que soberba. É se apropriar da grandeza do Senhor, Ele quer te exaltar, Ele quer te tirar disso. Para de ser falso humilde, para de falsa modéstia. Ai, eu vou ficar aqui porque eu sofro, porque eu tenho isso, mas eu estou glorificando. Não, você não está fazendo nada, você está envergonhando o nome do Senhor, isso aí não glorifica a Deus, não. Ficamos muito tempo debaixo dessa regência, desse evangelho miserável que não sai do lugar, que nada vai para frente, que nada acontece. Uma mentalidade como de uma irmã que limpava a nossa igreja, um calor. E a minha esposa falou para ela assim, viu, liga o climatizador quando você... Ah, não, mas vai gastar energia, vai gastar água. Não, mas pode ligar, porque está muito quente. Ou você crê que Deus prefere que você sofra limpando a igreja? Eu creio que eu vou estar adorando mais ao Senhor assim. Meu Deus, que cultura miserável. O pai preparando um climatizador no lugar, é só para ela limpar a igreja, não é para sofrer. Deus não é masoquista, Deus não quer. Deus, não é o quê? Sádico. Sádico, ele quer que você sirva a ele, mas você tenha prazer nisso, você desfrute daquilo que ele tem. Então temos uma mentalidade, não, eu preciso fazer isso aqui, mas eu preciso sofrer, eu preciso pagar um preço, Deus precisa ver que eu estou aqui. Não, você não precisa disso. Você precisa sim servir a Deus, fazer as coisas, mas se tem algo para você, se Deus está falando aqui, através desse rei que ele estava, que a grandeza de Mardoqueu, a grandeza acabou. Não é que você está se engrandecendo, nós confundimos, porque para o diabo é muito interessante ele confundir isso dentro de nós. Não, eu não sou grande, eu sou pequenininho, grande é o meu Deus. Aleluia. Não, irmão, não é dessa grandeza que Deus está falando, mas é de um posicionamento onde você reverte um quadro de fracasso, de derrota, de vexame, de humilhação, de caos, de cativeiro. Quantos anos você ficou e eu fiquei passando vergonha, humilhação, perseguição, pessoas olhando, dando de ombros, meneando cabeça? Chegou a hora de reverter o quadro. Agora, você perseverou até aqui, apesar de todo esse vexame, agora chegou a hora do Senhor liberar sobre a tua vida e ele vai te engrandecer. Acabou. É um propósito dele, é uma decisão dele, porque você se posicionou, você ficou dentro do chamamento de Deus e ele vai operar. Você vai continuar humilde, mas ele vai te fazer grande. Ponto final. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a irmã ela tinha na cabeça dela que se ela sofresse varrendo a igreja, se ela transpirasse, se ela derretesse aqui dentro desse salão, que é muito calor, aí sim eu estou adorando a Deus, eu estou falando, filha, só varre e passa pano na igreja, e pode desfrutar do climatizador que eu mesmo preparei para você. Então você pode fazer essa guerra em paz, mas a pessoa quer fazer uma guerra perturbada, a pessoa quer fazer uma guerra sofrendo, ela quer impor a justiça dela, como se a justiça dela fosse mais justa que a justiça de Deus. Deus está falando para você, pode usar o climatizador. Não, não pode ser Deus. É o diabo, porque eu tenho que sofrer. Para de querer ser mais justo do que Deus. Para de querer executar coisas que Deus não está executando. Para de querer colocar sobre os seus ombros o que Deus não está requerendo. Vai fazer a tua parte e desfrute do frescor que Deus quer, desfrute do sopro de Deus, desfrute de um lugar de tranquilidade nessa área da tua vida. Acabou, irmão. É hora de executar juízo, e onde você ia morrer, você vai matar. Quem o rei der autoridade. Estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por todos os judeus, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos eles. Aleluia. Acabou. Então, aqui agora, a própria palavra está testificando. Ele cumpriu, ele foi até o final, temendo a Deus, honrando ao rei, amando os irmãos, honrando a todos. E nós começamos lá falando de Pedro nessa palavra. Ele foi até o final. E agora, não, nos últimos versículos, está falando justamente isso. Cara, ele era respeitado por todos, porque ele amou a todos, ele se dedicou a todos, ele entregou a vida dele para fazer aquilo. Numa linha de raciocínio coerente. Deus foi levantando os pontos estratégicos, ele foi trabalhando em cima daquilo, sem se perder. Quando ele precisou ser duro, ele foi duro. Quando ele precisou ser mais aquele amor do primo, de cuidar, de respeitar, de ter a visão, de colocar ela ali naquele ambiente. Ele não sabia do concurso. Ele não sabia o que Esther iria virar. Você não sabe o que está na sua mão.
Você não sabe. Isso tudo que está acontecendo, que você cuidou a duras penas, você não sabe onde vai chegar. Porque para Mordecai, ele só cuidou de uma moça virgem. Ele só fez uma obrigação na família. Mas ela virou uma rainha, que foi um instrumento para salvar a sua nação. Você não sabe a potência que tem isso que você cuidou até agora. Isso que muitos falaram para você, isso é uma porcaria. Mata isso, joga isso fora. Ministério, esquece. Chamada pastoral, esquece. Virada financeira, esquece. Ser curado dessa enfermidade, esquece. Você não é nada. Mas você está ali cuidando. De alguma forma, você está protegendo aquilo. Você está protegendo, você está protegendo. E você não sabe aonde você vai chegar. Porque Deus vai te surpreender. Você está cuidando porque você quis cuidar. Porque você falou, cara, eu vou cuidar, é a minha obrigação. Deus está falando, eu vou honrar a tua obrigação. Eu vou te estabelecer num lugar agora, eu vou te levar mais além, eu vou fazer você grande. A grandeza de Mardoqueu, você pode pôr o teu nome aí. A grandeza da Edna, do Alfredo, do Paulo, do Alexandre, do Teixeira e de todo mundo que está aqui que eu não estou vendo. Você pode pôr o teu nome, porque isso que você está cuidando até agora, e que para você talvez tenha sido tão difícil, e você esteja tão desesperançado, o que vai acontecer com isso? Onde vai chegar tudo isso? Mas o Senhor vai abrir uma porta. O Senhor então prepara, depois da queda de Vasti, o Senhor prepara ali um concurso, e Mardoqueu faz uma leitura. Bom, essa moça se encaixa nesse concurso. Quem sabe a minha filha vai ser rainha? Quem sabe a minha filha vai estar num lugar de destaque? E ele envia ela lá. Então, não se preocupe com isso que você cuidou até agora. Deus tem um bom destino para isso. E que vai nos surpreender. O que nós sofremos, às vezes, para cuidar, o que fomos perseguidos, o que fomos caluniados, o que fomos injuriados, o que quase desistimos, o que quase entregamos, o que quase voltamos para trás. Isso é um trunfo na tua mão. E Deus vai abrir uma porta para você colocar isso para funcionar. A teu favor, a favor da tua casa, a favor de uma nação, às vezes. Então, fica nesse ambiente de descanso e de uma certeza absoluta. Deus tem um propósito maior para isso aqui. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Então, em nome de Jesus. Hoje, às 18 horas, então, você faça a tua oração, faça a tua entrega diante do Senhor, apresente as tuas causas, entre realmente com fé nisso, vai orando hoje, não se perca hoje desse dia, vai entrando aí, vai descansando no Senhor, vai meditando nisso tudo, e vai trazendo realmente um ambiente de um mover de Deus a teu favor. Você que for enviar a tua oferta, você pode enviar para o nosso ministério, para onde você quiser enviar, mas é um tempo que nós, nas festas, nós ofertamos. Então, nós ofertamos na vida do apóstolo Éder, você pode ofertar no ministério, você pode ofertar onde você achar melhor, mas não deixe de ofertar. Pastor, mas eu tenho tão pouquinho. Honre a Deus com o teu pouquinho. Nós temos aprendido do passarinho até o boi. Então, muitas vezes as pessoas não ofertam porque elas têm vergonha pelo valor. Mas não se importe com o valor. Se é aquilo que você pode ofertar, oferte. Comece. Ah, não, quando eu tiver um valor significativo, eu vou começar. Não, começa agora, com o que você tem. Quanto você tem? Oferta. Senhor, está aqui a minha semente. Porque Jesus olhou para aquela viúva e falou assim, essa aqui deu mais do que todo mundo. E era só as moedinhas. Aos olhos humanos, não era nada. Eles estavam de olho naqueles que davam muita coisa. E Jesus falou, esses aí dão grandes ofertas, mas estão dando do que sobra. Essa deu todo o seu sustento. Ele testifica da oferta da mulher. Então, de repente, para vocês que você vai dar, é algo pequeno no valor, mas pode ser todo o seu sustento em alguma coisa. E você vai abrir mão disso. Então, não deixe de fazer isso, de ofertar. Amém? Em nome de Jesus. Depois, a missionária Fátima, a irmã Geni, vai estar pondo aí a chave Pix no grupo. E se você quiser participar disso, você oferta. Outra coisa que eu vou pedir. A respeito do carro, o senhor me deu uma direção, a gente não faz isso, vocês que estão acompanhando aqui nos conhecem, que a gente tem até certo pânico de falar de dinheiro, até por isso nós temos aí a missionária Geni, a missionária Fátima, que trabalha essa parte na igreja, a gente fala muito pouco de dinheiro,
Mas a respeito do carro, me veio uma vontade de fazer um apelo. E você, por favor, não seja emocional, seja espiritual nisso. Ah, eu vou ajudar porque... Não, não ajude por quê? Só ajude, só participe disso se o Senhor te dirigir. Então, a respeito do carro, se você quiser enviar uma oferta para a gente, porque falta uma partezinha boa ainda do carro que a gente está vendo. Então, se você quiser enviar essa oferta específica para o carro, você vai mandar naquela chave lá, fogonobicho@gmail.com. Missionária Fátima, a irmã Geni já pode até pôr no grupo aí. Então, essa aí vai chegar na minha conta e ela vai ser usada, então, para inteirar o dinheiro do carro. Não veio em nenhuma direção? Não tem nada? Não oferta nada. Na outra, não precisa de direção. Da festa, por favor, se esforce para ofertar mesmo, porque ali é não se apresentar diante do Senhor com as mãos vazias. Então, assim, não deixe de ofertar. Não deixe de ofertar. Nessa parte das festas, aproveita essa porta aberta aí e plante essa semente nesse tempo. É muito importante isso. Agora, quanto à semente do carro, aí logicamente é opcional. Se Deus te dirigir para isso, amém. Se não, só ora e já vai estar uma benção. Se você for ofertar ou não ofertar no carro, o que eu preciso que você faça? Ora. Fala, Senhor, agora já vendeu, vai entregar o carro às 2 horas e ele precisa de outro e precisa do recurso, libera a oração aí. Se quiser até me mandar a oração, manda. Eu preciso de oração para que esse negócio seja concluído. Amém? Então, da minha parte é isso. Deus te abençoe. Amanhã vamos ter essa parte da celebração. A pastora Fátima vai estar dando as coordenadas aí. Então, amados, o senhor me acabou de falar agora, anúncio. Há um anúncio a nosso favor. Há uma voz sendo liberada a nosso favor. Sai um correio ao encontro de outro correio para anunciar ao rei da Babilônia. Aqui a palavra de Deus no livro de Esther, capítulo 8, versículo 14, olha o que fala. Depois que o rei Assuero falou para eles, podem trazer outro decreto, olha o que acontece aqui. A carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos. Eram 127 províncias debaixo do governo desse rei, Assuero. E aí o que ele fala? Para aquele dia, para que os judeus se vingassem dos seus inimigos. Os correios, montados em ginetes, que se usavam no serviço real, saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Suzã. Então, os correios já foram liberados pelo nosso Deus. Uma das nossas irmãs falou assim, se os pastores estão com as portas abertas sobre a cabeça deles, aproveitar essa porta. Então, em nome de Jesus, nós estamos com um portal de mudança aberto a nosso favor. Nós estamos com o anúncio da parte do nosso Deus para anunciar que o adversário foi vencido. Entre por esta porta e faça com que a tua voz ecoe aquilo que está no céu. Não é o teu entendimento, é o que Deus está falando. Lembre-se que nós estamos no mês de Leviatã. Leviatã, ele encobre o conselho de Deus. Leviatã, ele traz as palavras ao contrário daquilo que Deus fala. Então, se Deus está falando para você, come, o adversário vai falar para você, não come. Então, preste atenção nisso. Manda o teu argumento embora. Se você está firme naquilo que Deus está falando a teu respeito, se você tem procurado ouvir a voz de Deus e o Senhor está falando dentro do teu espírito, cuidado com a argumentação da mente. Fala, Senhor, então eu coloco a minha voz de acordo com a tua voz, então está saindo a um anúncio da tua parte contra o meu adversário e eu vou sentenciá-lo. E para encerrar, Daniel, capítulo 2, versículo 44. Olha o que Daniel vai falar a respeito daquela estátua gigante, que são as representações das nações, até ao dia de hoje. Olha o que Daniel vai falar, que é o discernimento do sonho que Nabucodonosor teve. Mas nos dias desse reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino fazemos parte nós fazemos parte desse reino. Aleluia, não será destruído. Este reino não passará a outro, ele esmiuçará e
consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortado uma pedra sem auxílio de mãos humanas, ela esmiuçou, a pedra esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, ou seja, Deus destruiu aquela estátua das nações, a idolatria das nações, a mentalidade das nações. Deus está falando, o mundo e a sua mentalidade não tem governo contra um reinado do qual eu e você fazemos parte. Nós fazemos parte de um reino que não pode ser destruído. Há uma pedra que foi cortada por mãos não humanas e ela executou juízo contra todos os reis das nações. E aí fala, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Tome posse. Tem um anúncio a nosso favor. Tome posse do anúncio. O meu rei determinou uma palavra e é a meu favor. Eu vou entrar nesse lugar. Em nome de Jesus. Amanhã, quem puder, entre às 7h30, com uma mesa, vamos tomar um café da manhã juntos, vamos celebrar. Dia 14 e 15 havia festa na presença de Deus, porque o povo de Deus viu verdadeiramente seu adversário, que iria se assenhorar do seu povo, sendo assenhorado pelo povo de Deus. Jesus fez isso na cruz do Calvário, então vamos celebrar. Amanhã é dia de celebração. Venha, faça o seu café da manhã, comeremos um pouco junto, nos alegraremos, apresentaremos as nossas ofertas ao Senhor no sentido de gratidão, de louvor, de adoração. Venha celebrar conosco. Amém? Em nome de Jesus. Então é isso aí. Qualquer coisa que houver dúvida, pode nos procurar no WhatsApp. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Um abraço. Fiquem com Deus. Glória a Deus. Até amanhã, em nome de Jesus. Fogo no bicho. Shalom.